Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Não tinha dito ainda, mas eu adoro este genérico. Pá. Adoro este genérico. Pá. É verdade, bem visto. Eu sempre que começo a ouvir... Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar. Olá, eu sou o Pedro Jorge da Cunha. Estamos aqui com o grande Rui Miguel Tovar e este é o episódio 32 do Destino Saudade. Rui, hoje não vejo com uma camisola tão bonita, mas vejo com uma camisola muito interessante. Com dois personagens maravilhosos, John Travolta e Samuel L. Jackson. É verdade, é o Pulp Fiction. Pulp Fiction. Disse-me o Zeca há bocadinho, porque eu perguntei, tive uma amnésia e ele é que me alertou para o... Ele é que me indicou o filme. Sim, uma camisa não é de futebol, mas é uma camisa igualmente interessante. Eu sou muito fã do grupo desportivo Tarantino. Exato. Muito. Tarantino FC. Tarantino FC. Rui, bom ano para ti e para a tua Obrigado, família. Antes de mais nada, que é o mais importante. Sim, claro. É um gosto continuar contigo aqui. Igualmente. E hoje temos um programa muito interessante, se calhar mais mediático do que o habitual, porque vamos falar sobre Benfica Sporting. Benfica Sporting, sim. Jornada 15, aliás, dia 15 de janeiro, vai ser realizado o jogo. Estado da Luz. Como é que vai ser, Rui? É um jogo à partida, antes do Mundial, era um jogo só interessante. Depois da derrota do Benfica em Braga, tornou-se um jogo importante. E para os dois lados, porque o Braga, ao ganhar ao Benfica, reforçou o terceiro lugar, portanto o Sporting continua em quarto, e o Benfica, ao perder, levou primeiro o murro no estômago, e as equipas boas vêm-se na reação à perda. Vamos ver como é que se porta o Benfica, que é verdade, já teve Portimão e Varzim, mas este jogo é importante porque é Sporting, porque diz mais, tem um sentimento agregado ao resultado, e portanto é um jogo que está quase a fechar a primeira volta, e já não se jogava um domingo desde 2016, portanto até já vai muito tempo. Foi o Rui Vitória e Jorge Jesus, foi 2-1 para o Benfica. Foi um jogo muito complicado, porque um dos golos do Benfica inicia-se num contra-ataque em que o Sporting pediu penalti, ou então pediu livre à entrada da área. Houve ali um jogo de mãos do Pizzi, numa altura, se me recordo, ou se a memória não me falha, ainda não havia aquela lei que a mão era falta, portanto houve ali um jogo de mãos, de facto, que o árbitro entendeu ser casual, e no seguimento desse lance é o golo. O Sporting marcou pelo Bas Dost, lembram-me, que depois saiu, portanto marcou aos 68 ou 70, e depois o Jesus tirou, e também foi uma substituição bastante atípica, porque o Sporting estava à procura do empate, e o próprio Bas Dost, quando notou que ia ser substituído, fez uma cara, não de maus amigos, que o Bas Dost, por acaso, sempre foi 5 estrelas em tudo, mas fez assim uma cara de espanto, genuinamente espantado. Eu lembro dessas sensações, não sabia que era um domingo, tive que vi agora que foi, e isto é para perceber que de facto o futebol passou de ser de um jogo só ao domingo a vários dias da semana, sábado, sexta, terça, portanto não se joga um domingo desde 2016. Estamos a falar de um derby desnivelado, porque o Benfica obviamente em casa é nitidamente superior ao Sporting. Eu sei que tens estes números todos na cabeça, mas por acaso na cabeça não tenho. Trouxe aqui uma cábulazinha para te ajudar. Ajuda. Portanto, 48 vitórias, jogos para o campeonato. Claro. 48 vitórias para o Benfica, 24 empates e 16 para o Sporting. E eu confesso que é um bocadinho mais desequilibrado do que eu estava à espera. Portanto, o Sporting ganhou para o campeonato apenas 18% dos jogos muito pouco. Sim. que fez na Luz. É baixo. É muito pouco, sim. Atenção que o Sporting, por exemplo, em casa, ainda não tem positivo com o Benfica. Exatamente, falamos sobre isso também há uns tempos. Sim. Portanto, isso diz muito da rivalidade. Há um dado curioso na história da primeira divisão, em Benfica e Sporting, só na casa do Benfica. Não há um melhor marcador, há dois, e há um para cada lado, o que é incrível.
Peiroteu e Eusébio, 16 golos cada. É fantástico. E que dois, não é? E que dois. O Peiroteu e... Isto é engraçado porque quando foi há uma semana o velório do Pelé, muito se falou daquela exibição na Luz do Santos em 62, o célebre 5-2, e o Pelé marcou um hat-trick. E eu jogava que tinha sido o único hat-trick na Luz. Não estou a contar com o póquer de Lourenço, porque póquer é uma coisa, hat-trick é outra. Para mim, o único hat-trick tinha sido do Pelé, na Luz. Até que, quando fiz uma investigação sobre este derby, vi que de facto o Peiroteu tem um póquer e um hat-trick. O póquer é sebejamente conhecido e falámos dele há pouco tempo quando foi o Cândido Oliveira, que o Sporting foi campeão à conta desse 4-1. O grande Cândido Oliveira. O enorme Cândido Oliveira, e o hat-trick foi antes, é anterior ao póquer. Portanto, o Pelé não está sozinho, está seguido por um outro nome gigante, o rei do futebol português, que é o Peiroteu, em matéria de golos, porque todos os golos dele, nenhum foi de penalti. Portanto, o que acentua ainda mais a sua... Mérito, se ele tivesse penaltis, era engraçado. Este é um dado curioso, porque o Benfica de facto é esmagador, porque são muitas vitórias em relação às derrotas, portanto são mais 30 vitórias, não é? 48-18, não é? Exatamente, 48 contra 18. O Benfica tem 55% dos jogos vencidos. É muito, sim. Contra o Sporting. Curiosamente, o último ganhou o Sporting. Nos últimos 10 anos também recolhi 5 vitórias para o Benfica, 3 empates, 2 para o Sporting. Nos últimos 20, sim, 10 para o Benfica, 5 empates e 5 para o Sporting. Portanto, mantém-se mais ou menos sempre a mesma proporção, não é? É verdade, sim. São jogos muito... São jogos interessantes, tirando para no domínio de uma equipa é flagrante em relação à outra. E no tempo do Jorge Jesus do Benfica, isso, para quem era sportinguista, de facto, não havia muita esperança. Quando se ia à Luz, o Benfica ganhava com alguma facilidade, ou não, mas ganhava. Depois é engraçado que às vezes há momentos, não é? E o Sporting teve alguns momentos históricos, incluindo aquele de 86. O Sporting não ganhava desde 66 na Luz, portanto há 20 anos. 20 anos. E em 86 ganhou 2-1, inesperadamente, na penúltima jornada. Golos de Manuel Fernandes e Morato. Manuel Fernandes é normal, o Morato não tanto. E depois o Manis reduziu, portanto foi o derby dos 3 M's. Exatamente. Ajudou o Porto. Indiretamente o Porto a ser campeão. Sim, foi decisivo, aliás. Foi decisivo porque o Porto, ao ganhar em Setúbal, ultrapassou o Benfica na penúltima jornada. Naquele grande jogo em que tu fizeste o controle antidoping na baliza do gol do Futre, foi. Tudo isto está ligado, não é? Tudo isto. E essa vitória foi, de facto, é uma vitória importante, porque significa muito para o futebol português, porque, como tu disseste, ajudou o Porto, mas não. E o Benfica arrepiou o caminho e, de facto, faz valer o fator casa com alguma facilidade. Se bem, repito, o último foi do Sporting, o penúltimo foi do Benfica, mas o Sporting já era campeão, porque foi naquela última jornada, foi aquele 4-3, em que o Sporting se viu perder 4-1 e depois reduziu na parte final. Foi Jorge Jesus contra Ruben Amorim. No ano passado já não havia Jorge Jesus, havia Ruben Amorim. E há uma coisa muito interessante, por falar no Jorge Jesus foi o último a ganhar pelos dois clubes esse derby na Luz. Antes do Jorge Jesus, Manuel José. Só há 2 portugueses, Jorge Jesus e Manuel José. Manuel José ganhou primeiro pelo Sporting, o tal 2-1, e depois ganhou no Benfica, ganhou pelo Benfica, na Luz, 1-0. Antes deles, só mais um, o Autoglória, brasileiro. Temos que recuarem bastante. Muito tempo. O Autoglória, que também é um treinador com muita fama em Portugal, por ter levado os magriços ao terceiro lugar. Também já falamos com ele sobre ele aqui no Domingo Esportivo. Também já. Sim. Sobre números históricos, obviamente que o Jorge Jesus está à cabeça, porque é aquele que tem mais vitórias pelos dois lados. Tem mais vitórias, ponto. Dos dois clubes, sim. Por acaso treinou os dois, podia não ter treinado, não é? Porque o Jesus, quando faz esse 4-3 ao Ruben Amorim, assume-se como o rei dos derbys na Luz. Okay. Porque antes dividia esse estatuto com o János Biri, que ainda é anterior. Húngaro. É húngaro, que ainda é anterior ao Otto. Não. 50? É 40-50. Sim, 50, sim. Exatamente.
E o Janusbiri ganha 6 jogos seguidos. 6 jogos. 6 derbys seguidos. O Jesus ganha pelo Benfica, se não me engano, ganha 4 seguidos. O 5, ganha 5. Depois ganha o 6º, é aquele 3-0 pelo Sporting. Já está o intervalo 3-0 na Luz. E depois ganha o 4-3, é o 7º. Portanto, a classificação é Jesus 7, Janusbiri 6 e Autoglória 5. É o ranking. Que 3 agora, não é? Que trio. E pronto, isso agregado àquela estatística dos golos, Eusébio Pereteu, é muito. Pronto, são dados, né? Depois a gente faz a dança dos números como a gente quiser, mas naturalmente. É um jogo muito interessante. Eu vi 2 ao vivo, só 2, porque tiveste muito mais. Era a minha próxima pergunta. Aliás, eu ia-te só dizer aqui mais uma coisinha, diz. Antes de passarmos ao lado social ou sociológico, que também me agrada bastante. Visto que eu sou portuense e tu lisboeta, portanto temos sempre uma perspectiva um bocadinho diferente. Neste caso, a tua muito mais rica, muito mais sustentada do que a minha. Mas só para acabar esta parte mais estatística de números, que também me agrada bastante, a maior vitória do Benfica, as maiores vitórias, 7-2 em 45-46 e depois um 5-0 em 78-79 com um bis do Reinaldo. É Lembras-te do Reinaldo? Lembram, e até li ontem saiu há semana e meia, parece-me, na Bola, uma página de história sobre ele. É assinada pelo António Simões. António Simões, claro. Sim. Gosto sempre de ler essa Sim, também eu. E gosto muito. E não é de agora, é desde os anos 90. Estive com ele nos Jogos Olímpicos. Foi? Não com o Reinaldo, com o António Simões. No Rio de Janeiro de 2016, e é uma personagem. Um abraço ao António. Sim, grande abraço. Uma personagem curiosa. Pois, no mínimo. Muito interessante. Quando digo curiosa por ser interessante. Sim. Tem muito mundo. Muito mundo. E a história do Reinaldo começa por ser feliz e depois transforma-se numa infelicidade sem fim. É incrível porque o António Simões foi buscar um jornal de 93, portanto já tinham passado 15 anos do Reinaldo no Benfica, e o Reinaldo na altura era paquete de uma pizzaria na Suíça, não sei se era em Zurique, não me lembro já. E pronto, o Reinaldo falava das agruras da vida, né? E que de facto o tinham afastado do Benfica, do futebol, à conta daquele boato das Doce, com uma das integrantes das Doce. E de facto dá que pensar na maldade que existia já nos anos 70, né? Já, pronto, a maldade vem connosco, não é? Portanto, é intemporal. Mas, de facto, esse boato foi nós às vezes falamos desse boato com algum desdém e em tom de brincadeira, mas lendo bem tudo, não só o texto, mas também as entrelinhas, é inexplicável porque é que o Reinaldo, que era goleador, que fazia uma boa dupla com o Nené, sobretudo no tempo do John Mortimer, na primeira era do John Mortimer no Benfica, como é que caiu em desgraça? E ele diz, ainda fui para o Boa Vista na tentativa de fugir de Lisboa, mas não, o boato era nacional, portanto eu no Porto tinha os mesmos problemas de me impor, de ter respeito, e pronto, e a filha dele era uma miúda, né? Claro. E portanto no colégio também sofria com isso. Tudo isto é inexplicável, não é? E não conseguimos atingir nem sequer 1% da amargura que o próprio deve sentir na pele. Sim, é eu incrível. do Reinaldo conheço mal a história, portanto, a única coisa, aliás, tu mal falaste em Reinaldo, aliás, fui eu que falei. Exatamente. Mal falei em Reinaldo, veio-me logo à cabeça esse boato. Pois. Mas não tenho ideia se é uma coisa justa, injusta, se aconteceu, não aconteceu, não faço a mínima ideia. É uma história negra mesmo. Mas lembrei-me agora daquilo que o Jorge Costa nos disse, uma entrevista que ele nos deu há umas semanas. Ele teve um problema pessoal em 2011 e ele diz mesmo na entrevista, de forma muito clara, tive necessidade de me afastar do olhar dos portugueses e por isso fui para a Roménia. Sim. Também devido a, lá está, um disco que disse que depois não, isso é incrível. começa Como é a que é persegui-lo, possível? não é? Começa a persegui-lo. Como é que é possível? Um boato tomar estas proporções e destruir a carreira e a vida de um homem e da sua família, porque no fundo... Nunca mais soubeste nada do Reinaldo? A última vez que soube alguma coisa do Reinaldo, acho que foi o ano passado. Não, foi no ano passado. Não me lembro do jogo europeu do Benfica.
mas tenho ideia que foi com o PSG em casa, portanto, o golo do Messi e o autogol do Danilo, em que ele quis entrar no estádio e numa primeira instância não o deixaram entrar, porque ele não tinha o convite necessário. Ele dizia que tinham um convidado e que, portanto, julgava que era só entrar, mas não, tinha que ser. Portanto, houve ali uma... Tinha que cumprir alguma formalidade. Sim, houve ali mais uma vez, disse que disse à porta do estádio, e quem me contou isso até foi uma pessoa que trabalha na RDP África, portanto, da rádio, e, portanto, que acompanhou o Reinaldo no estádio e também ficou daquela situação de encher os ombros, não é? Já chega, não é? Este senhor passou mal em 70, não vamos agora em 2022 estar a fazê-lo passar as passas do Algarve, mas fizeram. E não me lembro do desenlace, se lá o deixaram entrar ou não, já não me lembro disso. Quero acreditar que sim. Sim, eu também quero. Mas de facto, esse jogo dos 5-0 é célebre, sim. Mas eu tinha só um ano. Portanto, não vi. Mas, portanto, tu com um ano eu não apontavas os teus... o teu Excel maravilhoso que tens lá em casa. Rui, Sporting, maiores vitórias, 3-0. O tal. Jorge Jesus, claro. 2015-2016. E depois 2-4-1. 38-39 e 47-48. Portanto, já muito lá para trás. Sim. Depois disso, só o 3-0 do Jorge Jesus. E a minha próxima pergunta é, de facto, Rui Miguel Tovar na Luz com o Benfica Sporting, experiências. O meu primeiro, lembro-me perfeitamente do dia, porque era aniversário do amigo meu, e curiosamente bateu com a data da final do último Mundial, 18 de dezembro de 93, portanto é o ano dos 6-3, é a época dos 6-3. É o primeiro jogo do Sporting depois do acidente do Sherbakov, tanto que o 0-1 do Figo de cabeça, depois repetida papel químico no jogo dos 6-3, portanto, uma bola parada metida para a boca da baliza, e o Figo foi mais rápido e melhor do que as mãos do Neno. O Figo de cabeça foi mais certeiro. Aí o Figo saiu a festejar, a chamar Sherba, o nome do Sherba. Eu estava lá em cima, não sei se estava no terceiro anel, acho que sim. Não deu para perceber isso, né? Só se deu para perceber a corrida do Figo. Só depois no dia seguinte na televisão é que percebi que ele estava a gritar o nome do Sherba. E depois o Benfica reagiu, já com o Sporting reduzido a 10. O Capucho foi expulso por uma jogada, por uma falta no meio campo. E os gols foram do Yuran e do Isaías. Não sei se por esta ordem ou se foi o contrário. Sei que um dos gols a bola foi por entre as pernas do Costinha, que era o guarda-redes. Portanto, estamos a falar de um Sporting que estava a começar com o Carlos Queiroz. Portanto, já tinha abandonado o Bobby Robson e o Mourinho e Manuel Fernandes. E o Benfica ganhou. Não me lembro da classificação nessa altura, como é que estava, quem estava à frente ou não. O Sporting estava bem, até porque depois da saída do Bobby Robson, o Sporting ganhou 1-0 em casa ao Beira-Mar, gol do Cadete. E depois, exatamente, 1-0 em casa, gol ao Beira-Mar, e depois foi à Luz, porque na segunda volta o Sporting deu 4-0 em Aveiro, com um golo do Paulo Sousa, numa jogada com o Pacheco, e depois perdeu 6-3 em casa. Portanto, Paulo Sousa numa jogada com o Pacheco. Sim. Soou a provocação. E o outro derby que fui ver foi em 99, estavam as duas equipas a discutir o terceiro lugar do campeonato, última jornada. 3-3, o Yardanov marcou 2 golos, o Rui Jorge marcou outro, tarde de sol, lembro-me muito bem, maio. Benfica marcou Kandorov, Poborski e Nuno Gomes. Lembro-me bem do gol do Rui Jorge. Lembro que o Sporting estava a ganhar 3-2 e que o 3-3 não me lembro se foi o do Nuno Gomes, mas pronto, que atirou o Sporting para o quarto lugar, porque o Sporting esteve muito perto de chegar ao terceiro. 29, portanto, Porto, Boa Vista, Benfica, Sporting. Portanto, penta do Porto. Com o Fernando Santos. Sim. Portanto, e o Sporting estava com o Jozic, mas quem estava no banco era o Ivkovic. Não sei se o Jozic, não me lembro se já tinha sido despedido ou não. E no banco do Benfica era para estar o Sunas e estava o Shell, porque o Sunas tinha sido despedido na ressaca de um jogo
pouco antes, 2 jornadas antes, Sim, ou isso. acabou a época com o chão. Sim, portanto os dois estavam com os seus interinos, que também é uma situação sui generis. E depois disso, não me lembro de mais nenhum jogo na Luz. E tu? Uma vez, portanto é muito fácil. Então? É muito fácil. Por acaso, pensaria que tu tivesse ido mais vezes à Luz para ver o Benfica Sporting. Eu fui uma vez. Na altura foi em 2005, portanto maio de 2005, ao serviço do comércio do Porto. E eu fui fazer o Benfica Sporting à Luz, o célebre Benfica Sporting, em que o Luizão marca aquele gol de cabeça. Foste ver isso, ok. Em que o Ricardo se queixa de falta. Eu até agora, sinceramente, tenho dúvidas. Não me recordo muito bem do lance também. Sei que é uma bola alta, o Luizão salta, o Ricardo salta também. Meio campo. Sim, e o Luizão marca de cabeça, o Ricardo fica a queixar-se de falta. Sim. Para mim foi muito interessante. Eu também tinha 26 anos, estava a começar praticamente. E era muito raro ir fazer jogos a Lisboa. E nessa semana fiz 2 jogos. Fiz esse Benfica Sporting e depois fiz a final da Taça UEFA. Boa. Do Sporting contra o CSKA. CSKA. Exatamente, é isso. Esse estava lá o meu pai. Portanto, RTP. Vi o Sporting a perder 2 vezes. Pois foi. Portanto, não dei sorte nenhuma ao Sporting, mas achei curioso, e ainda hoje digo isto aos meus amigos, a diferença da atmosfera que senti no Benfica Sporting, que era importante, porque o Benfica de facto podia ser campeão depois de 11 anos. Era, sim. Para aquilo que se sente e sentia-se nas Antas, e agora no Dragão, num Porto Benfica, no Porto Sporting também, mas mais no Porto Benfica. Sim, claro. O ambiente é mais selvagem. Sim. Aqui no Porto. Sim. Aqui no Porto é mais selvagem. Sim. E atenção que esse Benfica Sporting era importante para o Sporting também, não é? Também. O empate dava... O Sporting estava na luta pelo título também, portanto era um jogo muito importante. E eu recordo-me de alguma confusão à entrada para o estádio, as coisas não estavam muito bem organizadas, o estádio também era recente, recordo-me muito disso, recordo-me que fiquei ali um bocadinho desorientado, depois entrar na Luz, de facto aquilo impõe respeito. O Estádio Dragão é muito bonito. E não entraste tu e não entraste na outra Luz. Nunca entrei na Luz impunha muito mais respeito que esta, para mim. Acredito. Muito mais. O Dragão é bonito, mas depois há a diferença atrás das balizas dos topos. Não tem. Portanto, são mais pequenos. Sim. E aí faz alguma diferença naquela que é a imponência. Sim. Mas depois o ambiente, um bocadinho... Ok, bom ambiente, claro, Benfica Sporting sempre bom ambiente, mas menos selvagem, acho que é mesmo que é essa palavra, do que nas Antas ou Dragão. Mas foi bom, foi uma boa experiência. Imagino que sim. Nesse dia estava a trabalhar para o Record e lembro que nesse dia houve um Rio Ave Porto. Já não me recordo disso. Houve um Rio Ave Porto. O Porto ganhou 3-1, se não me engano. Ganhou, isso é certo. E eu fiz para o Record a página especial, que é a página de estatística do Rio Ave Porto. E pronto, lembro-me, é a única coisa que me lembro desse dia. O Benfica ganhou, acabaria por ser campeão com o Giovanni Trapattoni. Sim. E o Porto até acabou a época em segundo lugar. Com o José Colseiro, não era? José Colseiro, exatamente. E o Sporting estava com o José Peseiro. Com o José Peseiro. Ok, é isso. Foi a minha única vez na Luz. Fui para ver um Benfica Sporting. Espero ter a oportunidade de ver mais algum também eu. No futuro. Nunca vi nenhum Sporting Benfica. Já vi um Sporting Porto também para o Comércio do Porto. E vi no Jamor, em trabalho também, um Benfica Porto, quando o Mourinho perde contra o Camacho. A final da taça. 2004, se não me engano. Sim. É o ano da Liga dos Campeões. É o jogo anterior à Liga dos Campeões. E porquê que eu ia tantas vezes a Lisboa nessa altura? Porque nós não tínhamos redação em Lisboa, no Comércio do Porto, e portanto tinha que ir a alguém. Bem bom, então. Agora, como temos redação em Lisboa, não vale a pena ir. Não vai. Devias ir mais vezes. Rui, só para acabar este Benfica Sporting, hoje estamos a falar mais um bocadinho porque é um jogo de facto marcante. Sim. Sob todas as perspectivas. Como é que é viver numa cidade tão dividida desportivamente, futebolisticamente, entre benfiquistas e sportinguistas? É engraçado porque eu já falo com adeptos sobre este jogo desde o Natal, não é? Portanto, o jogo é no dia 15 de janeiro. No Mundial é como se fosse um capacete, não é? Ninguém fala de futebol nacional. E ainda bem. Nem eu. Pois, nem eu. Mas depois disso parece que as pessoas devagarinho voltam àquilo que eram e começa-se a falar desse jogo com alguma vivacidade e às vezes emoção, claro. Na hora do jogo é tudo muito mais engraçado. Eu gosto muito do ambiente dos dois estádios e gosto muito do ambiente, digo, antes do jogo, cá fora, nas relotes, quando as pessoas
são mentalmente sãs, obviamente. Sim, exatamente. E são jogos gratificantes de seguir quando há bons treinadores e quando há bons intérpretes, melhor ainda, né? Obviamente que já tivemos experiências televisivas espetaculares de jogos entre os dois que são maravilhosos, né? Golos assim extraordinários. Lembro-me de um que foi uma jogada coletiva muito bonita do Benfica, o Rui Patrício na baliza, e o golo, se não me engano, é do Lima, ou do Lima do Gaetan, que é uma jogada em que a bola não cai e passa por 3 ou 4 jogadores ali perto da área. E pá, é um gol belíssimo, não há nada a dizer. E há golos que de facto ficam na retina, que são inesquecíveis. E esse para mim é um grande gol num derby. Se tivesse que escolher, que fazer uma montagem dos melhores golos em derbys, na Luz, esse estaria lá, porque agora, claro, seria interessante falar com pessoas mais velhas, porque essas também têm mais memórias e podem dizer sua justiça, não é? Lembro-me muito bem, estavas a falar, estava agora aqui também a fazer um exercício mental, de um golaço do Lietzen. Espetacular, então, sim. Parte os rins ao Luizão. Sim, é um golo notável. Não, aliás, mas é aquele que ele remata assim, descaído. Sobre a esquerda. Exatamente, sobre a esquerda, espetacular. Sobre a esquerda. Não, esse gol é muito bom. Grande gol. Tenho esse na cabeça também. Assim, muito rapidamente, lembrei-me desse. Tem outro gol de cabeça que eu não sei se é Alvalade ou na Luz, mas que ele leva... O levezinho também. Sim, que ele leva-se mais alto que o Luizão, porque também tem a ver com a posição. Portanto, o Lietzen a ganhar. O Lietzen está mais bem colocado, né? Aliás, o Luizão quando salta para trás, não salta para cima, não é? Sim. E o Lietzen salta na posição ideal e quando cabeceia, não dá hipótese. Não sei se na baliza era o Moreira ou o Kim, mas foi um gol espetacular também. E lá está, não sei se esse gol foi na Luz ou no Alvalade. Mas há golos muito bons. Curiosamente, no primeiro jogo da Nova Luz, o Sporting ganhou, sim. um 3-1. Lembro também desse jogo. O Sporting vai para o intervalo a ganhar 2-0, parece-me. Acho que é Barbosa e Sapinto. O Sporting até tem direito a 2 penaltis e marca os dois. Tem esse do Jorge Jesus, o 3-0, que também é uma derrota do Benfica impensável, né? 3-0 ao intervalo, e depois o Benfica viria a ser campeão nessa época, também é curioso ver isso. E pelo meio há uma vitória do Paulo Bento, não? Porque o primeiro derby na Nova Luz é com o Fernando Santos. E depois o Paulo Bento ganha lá um jogo, parece-me, com o Lietzen, lá está, em grande forma, e é outro 3-1, não é? Acho que é 1-3 e 0-3. Portanto, o Sporting quando ganha é... Eu confio mais na tua memória do que na minha. E o ano passado, quanto é que foi? Foi 1-3? O ano passado foi o... Sei que o Sporting ganhou. Portanto, talvez 1-3. Também se veria aqui rapidamente. Mas, incrível. É incrível as vitórias deste século do Sporting na Luz são sempre por 3. 1-3. Mas por acaso não sei se foi 1-3, mas sei que o Sporting ganhou e que foi uma vitória... Não é... Lá está, como não é costume, tem sempre mais impacto. Não é? E lá está. Há um dado curioso em relação ao Roger Smith, porque o único alemão é o Jupp Heynckes, e nesse jogo não houve golos. Foi 0-0. Foi Jupp Heynckes contra o Inácio, em 2000, em janeiro. Olha, em janeiro também. Okay. Agora é que eu estou a juntar as peças. 22 anos. 23. 23, exatamente. 23 anos. E é o ano em que o Sporting vai ser campeão 18 anos depois. E é um 0-0 mentiroso, porque o Sporting até dominou, mereceu, parece-me, a vitória. Tanto assim é que depois o jogo seguinte é outro Benfica Sporting para a taça. Okay. Se não me engano, pelo menos é em janeiro também. Para a taça também muito é em janeiro. Muito bem. E o Sporting ganha 3-1. A Costa, André Cruz. Não digas que é o gol do Paíto. Não, isso é muito mais tarde. Não, isso é mais tarde. Isso é mais tarde. Isso é taça. Para a taça também. Isso é taça. Que é um jogo que vai para prolongamento, extraordinário. E penaltis, é o primeiro desempate de penaltis isso sempre. Em que ano, Rui? Então isso é, peraí. 2008 talvez? Não, antes, espera. Isso do Paíto, espera. Será 4-5? 4-5, 5-6. Famoso gol do Paíto. Estou a ver a jogada dele pela esquerda, grande jogada, depois finalizada com um remate forte. Quem foi ao penalti? Miguel Garcia. Miguel Garcia é o herói de Alkmaar. Eu acho que isso foi antes dele ser herói de Alkmaar. Então foi depois e o pessoal perdoou-lhe por isso mesmo. Rui, fazemos aqui uma batotinha. Vê lá quando é que foi esta taça. 2004, 2005. 4-5, pois. Pronto. Então foi na mesma época. Portanto, Miguel 2004, Garcia na mesma época 2005. É o vilão do penalti falhado e depois marca o golo. Pronto. E põe o Sporting tinha aqui na o final. telemóvel
Modo avião, mas liguei só para ver esse Não, golo. tinhas o telemóvel em modo derby. Modo derby. Ô grande Rui, vai ser um bom jogo. Se o Sporting ganhar, o campeonato anima. fica ainda mais... Muito. E o Sporting reentra. Parecia completamente morto. Sim, parecia. E está, quer dizer, porque no fundo... Está em quarto. Exatamente. Ou seja, Tem que mesmo passar o Braga primeiro. não é só uma questão pontual, Não. tem muitos adversários à frente. É mais. É que se fosse só Benfica Sporting, eu entendi que o Sporting tinha esperança. Tinha esperança, não. Esperança há sempre, mas olhava para o campeonato com outros olhos. Aqui, bom, é preciso muita calma, né? Mas se ganhares, o segundo lugar começa a ser muito possível. Muito, sim, E o segundo claro. lugar também é, nesta altura, os Sportingistas querem é o campeonato. Não, primeiro, claro que segundo sim, lugar é são os óbvio. fartos, Óbvio, mas é importante também para o acesso aos milhões da Champions. sem dúvida. De acordo. Rui, vamos avançar? Bora. Vamos a isso. Domingo Desportivo. Ora bem, temos aqui o Sr. Joseph Szabo. E hoje eu conhecia o nome, mas hoje estive a ver no 0-0 o percurso dele. Treinou o Sporting, treinou o Benfica, teve uma carreira incrível em Portugal, longuíssima, sim. mas nunca treinou o Benfica. Pois. Faleceu em 1973. E Yeah. porquê é que traz aqui ao nosso domingo esportivo o Sr. Szabo? Magiar, não é? Húngaro. Era húngaro, exatamente. Traga à baila por um motivo muito simples. O Ruben Amorim, como aqui já se disse e insistiu, ganhou o último derby na Luz para o campeonato. Se repetir a proeza no domingo, vai igualar um feito do Szabo que tem 80 anos. Porque o único treinador do Sporting que ganhou 2 vezes na casa do Benfica para o Campeonato Nacional, 2 vezes seguidas na casa do Benfica para o Campeonato Nacional foi o Szabo em 39 e 40. Portanto, já lá vão 83 anos. E o Ruben Amorim tem essa possibilidade. É um feito assinalado. Já outros treinadores tiveram essa hipótese, o Jorge Jesus, por exemplo, Sim, né? Ao ganhar 3-0, depois na época seguinte podia ter feito, não o fez. O Ruben Amorim tem este pedaço de história à sua disposição. Motivação É extra, espetacular, sim, espetacular. Até porque, quer dizer, o Ruben Amorim nem sequer tem 40 anos, né? E nós, que já passámos essa barreira, percebemos o quão difícil é ser um profissional capaz e altamente reconhecido pelos seus pares, não só em Portugal, mas também na Europa, aos 37 anos. É incrível, não é? Verdade. E o Ruben Amorim chegar a este ponto é muito interessante. É mais um dado picante para o derby. E pronto, e falar do Szabo é falar da equipa do Sporting dos anos 40, é falar do Peruteu, que há bocado dissemos dos 16 títulos. É verdade que aquele 4-1 foi com o Cândido Oliveira, mas antes houve muito Szabo no Sporting. Ele foi o responsável pelo início do Peruteu no Sporting. E ele tinha uma forma engraçada de se expressar, de acordo com os jogadores e com os jornalistas. Era um homem que misturava, que falava muito português à sua maneira, e não completava frases, portanto eram palavras soltas, não é? Portanto, era senhor Peruteu, senhor, não é? Não era senhor, comprar despertador, portanto era assim muito telegráfico. Senhor Peruteu, comprar despertador. Comprar despertador. Porque uma vez o Peruteu chegou atrasado por causa de um despertador, e ele ok. E ele então perdoou a multa e deu-lhe um despertador. E há histórias muito engraçadas do Szabo, que lá está. Se houvesse um livro sobre treinadores carismáticos que passaram em Portugal, o Szabo era um deles, indiscutivelmente, porque teve cá muitos anos, como tu disseste. Treinou 2 grandes, Porto e Sporting. E ainda jogou no Nacional da Madeira. E na Espanto. Isso é mais enriquecedor ainda. E depois no Futebol Clube de Porto. Espetacular, sim. Ele jogar no Porto, eu lembro-me dele. Lembro-me de ler sobre isso, né? E é um treinador muito, muito capaz. É curioso saber o que é que esses homens, treinadores, jogadores e até instituições, o que é que os clubes fariam se a Europa estivesse reunida numa competição. Não havia competições europeias. Mas era interessante verificar até que ponto é que o Sporting podia ser grande, ou maior ainda, à escala europeia, Benfica, Porto, Milan, todos, né? Porque na altura vivia-se muito o futebol nacional em todos os países do mundo. Portanto, havia digressões, e as digressões é que os clubes
viam a sua força ou não. Mas às vezes as digressões eram no final da época, portanto era mais em jeito de férias, o pessoal entrava mais descontraído em campo. Agora os jogos particulares são o que são, sim, com imensas substituições, há uma descontração mais da cabeça, às vezes parece não estar lá. Portanto, os jogos de pré-época da digressão à Espanha ou ao Brasil ou à Madeira eram também consideradas ok, bora lá jogar, mas sem aquela garra nem sem grande afinco. Compromisso sem competitivo. Portanto, era curioso ter havido competição internacional nessa altura, para saber também até que ponto é que o János Biri, o Szabo, o Cândido Oliveira, medir o pulso a esses treinadores lá fora. Era muito interessante. Mas que é indiscutível, que tem um nome forte em Portugal, é o Szabo, só por ter treinado o Sporting e ter sido campeão nacional. 4 vezes, não é? 4 vezes, pô, incrível. 4 vezes campeão, ganhou 3 taças de Portugal. Portanto, foi campeão 4 vezes, o Sporting tem 19 títulos. Logo aí, É uma fatia generosa. É tipo generosa. Pelé e Brasil, não é? É uma Pelé fatia foi... grande. O Brasil tem 5 títulos, Pelé tem 3. Diz muito. Por falar em Pelé, bem, isto já vai longo, mas o Pelé merece 3 programas só para ele, naturalmente. Ele ganhou 4 campeonatos, 3 taças de Portugal e 2 campeonatos de Portugal. Portugal, muito engraçado. Sim. Portanto, é uma personagem muito interessante no nosso. E ao que parece, nosso futebol. tinha queda para provas a eliminar. Portanto, ganhou 5 vezes. Exatamente. Isso também, lá Exatamente. está, naquele contexto internacional, também seria curioso verificar o. Joseph Szabo. Rui, muito obrigado. Nada. Seja um grande derby. Vai ser. Vais à Luz esta vez? Não sei. Eu quero. Terceira vez na Luz. Rui Miguel Tovar ficam a saber em primeira mão. Meus amigos, até para a semana. Um grande abraço. Grande abraço.